sabia disso, pra mim... Mas foi bem pouquinho tempo. Nessa época, quando eu conheci a família da Belga, ela estava indo para a missão, já estava preparando o chamado naquela época. O presidente da missão estava fazendo aquele trabalho de preparação dela, ela já estava... Foi amor à primeira vista? E foi... não sei. Não... Tu tá querendo polêmica, cara. Tu quer polêmica, Ele conheceu ela aqui, não, né? Não, eu conheci sim, ela aqui. Fala galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Zioncast. Muito obrigado por estar assistindo. Eu sou o David. Eu sou o Marcos Vinícius. E se você não é inscrito no canal, meu amigo, vai lá, se inscreve aqui. Deixa seu like, ativa o sininho, faz tudo que você precisa fazer. Nós estamos com a meta... Mil seguidores. Mil inscritos no canal até o final do ano. Vai lá, ajuda a gente aí, se inscreve aí. Compartilha com todo mundo pra gente chegar lá. E não posso esquecer de 2 recadinhos rápidos. @zion.cast é o nosso Instagram. Vai lá, vai estar a frase do nosso convidado do dia, vai estar um monte de conteúdo legal, tem uns reels, tem os jovens fazendo os TikTokers. Tem muita coisa bacana lá, bastante conteúdo legal. Vai lá. E o outro recadinho é Bela Gourmet. Esse vídeo é patrocinado pela Bela Gourmet. Oferecimento Bela Gourmet. Então, se você quer docinhos, copo da felicidade, qualquer coisa desse mundo, e você é de Criciúma e região, não perde. Vai no Instagram da Bela Gourmet, chama ela no direct e faça seu pedido já. Obrigado, doce. Bela Gourmet. Melhor doce do mundo. E vamos deixar o recado também do nosso amigo da Ponto A Multimarcas. Então esse bonezinho aqui é do meu amigo lá, da Ponto A Multimarcas. Fala com o Ramon. O Ramon, se tu falar assim, ó, eu vi o vídeo de Criciúma, Santa Catarina. Vi o vídeo na Zion, quer comprar um carro, fala com o Ramon, tem desconto especial pros pessoal da Zion. É isso aí. Obrigado, Ramon. Obrigado, Bela Gourmet. E vamos ao nosso vídeo de hoje. Cara, eu tô nervoso agora, sério. Agora bateu um nervosismo aqui, pressão, cara. hein? Acho que, não sei se a câmera vai pegar, mas eu tô com um homem aqui na frente hoje, né? Um homem, né? Apresenta aí nosso convidado de honra. Hoje o nosso convidado é o Gerson. Famoso presidente... Como é que ele chama? Presidente Alves. Presidente Alves. O homem que já foi bispo 2 vezes. 3 vezes? Não, 2 vezes. 2 vezes bispo. Presidente Estaca 2 vezes? Não, 1 vez só. Mas foi conselheiro, depois presidente de Estado? Conselheiro, é. Nossa. E agora é missão. Presidente de missão. Não. Eu sou assistente da esposa. Assistente da esposa. Excelente. Muito bom. Sua esposa é muito maravilhosa. Né? Ela é fantástica. Ela faz parte aqui da nossa família, né? Sim. Ela ama esse lugar. A gente conheceu. Ela foi professora minha na primária. Tá, cara, vai chamar ela de velha agora, sim? Não, nada a ver, né? Eu não sou novo também. Eu nem sou novo. Por isso mesmo. Por isso que tá chamando ela de velha. Tá bom. Deixa pra lá, então. Deixa pra lá. Eu vou tomar uma coquinha. Vamos servir o convidado. Já tá tomando água, né? Tô com tomando água aqui. Uhum. Acho que eu vou de coca também. Mas qual é o teu chamado agora? Agora eu sou auditor assistente da área. Eu trabalho com auditoria no Conselho de Coordenação de Curitiba. Legal. Auditor, cara. Uhum. Pressão, hein? Auditoria, hein? O auditor é o camarada que ninguém quer contato, né? Ninguém quer ver, né? Por que todo mundo tem medo do auditor? Eu não sei se é medo do auditor, não. É só um camarada que vai chegar pra ver se tem alguma coisa errada, então... Mas o papel do auditor não é pra auxiliar, pra ajudar? Ou é pra investigar mesmo? Depende, se precisar, mas não. O papel de auditor é só garantir que os processos autorizados sejam seguidos e... Pra proteger o líder tudo bem, que tá pra lidando proteger com... os recursos sagrados da igreja, só isso. É um membro da igreja como qualquer outro. Mas tu não lida com os líderes, né? Direto? Direto, é. Meu relacionamento direto é com novos líderes e novos presidentes. Qual é a região que tu faz aí? No Brasil todo? Não. Só a região do Conselho de Coordenação da Missão Curitiba. Ah, tá. Missão Curitiba. Legal. Pô, bacana. São 8 estacas que eu cuido lá. 8 está bastante trabalho, então. Tem bastante, sim. E você faz papel de treinamento também dos novos líderes? Faço treinamento de todos os novos líderes. Aqui quem faz para Santa Catarina é o... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Era o Ansai, não sei se ainda é ele. É ele. Em Joinville ele fica, né? Ele é em Joinville. Joinville, né? É ele que faz o treinamento da pessoa aqui de Santa Catarina, né?
Sim, ele é muito animado, muito bom. É, muito bom, ele é legal. Ele passou um trabalhão nesse último agora, tinha um monte de bispo novo, teve um monte de mudança, era uma gentarada naquela sala online lá. Ele passou um trabalho, era um monte de perguntas. Cada vez que chama um novo bispo, a gente tem que fazer um treinamento de todo o processo financeiro. E pandemia, tu já era o... Já, eu faz 2 anos, na verdade. 2 anos e algum pouquinho, mas... o treinamento foi todo online. Não, mas e os desafios dos novos bispos, porque lidavam isso na capela, com o LDS, lá, o intranet e tal, tive que mudar tudo, ir pra casa, e a loucura disso. Mas foi tranquilo? Foi desafiador, sim, para eles, mas os nossos bispos são maravilhosos, então assim, eles são super comprometidos com a causa e tá tudo bem, a igreja está em boas mãos, nós temos um bom número É verdade, cara. de bispos que são comprometidos, eles são homens fantásticos, porque vocês sabem, eles têm que tocar a sua vida pessoal, né? São profissionais, são de todas as áreas e além disso eles precisam sustentar a família e depois nas horas vagas ainda, que não são vagas, né? Eles têm que ocupar servindo o Senhor e edificando o reino. Então, eu acho que é um grupo de homens fantásticos. Não tem outra palavra para falar. Um grupo seleto, né? Eles são bons. Eu quero prestar um testemunho sobre isso. Eu trabalhei no bispado e na presidência de ramo, né? Eu fiz a conta assim, mas acho que passou de 10 anos. Trabalhando como conselheiro de bispo e como presidente de ramo. Eu trabalhei bastante tempo como conselheiro de bispo. E a igreja é perfeita nessa questão de lidar com os recursos e com seus líderes. Na instrução de como deve ser feito, como pode ser feito. Isso trazia muita segurança para nós. Isso trazia uma maneira fácil e segura de lidar com os recursos da igreja, sabe? Todo esse tempo que eu trabalhei lá, eu vi isso, sabe? Isso trazia uma segurança muito legal, cara, muito bom. Realmente sabia que aquilo era sagrado, sabe? Era lidado com um sagrado, bem feito. Era muito bom. A igreja é perfeita na sua organização, né? Sim, é perfeita. E cada vez fica melhor. Como o presidente Nelson disse, né? Nós estamos num processo de restauração. Então, nesse processo de restauração, acho incrível isso que ele as falou, coisas cara. estão se aperfeiçoando mesmo. Cada dia é melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que tu entrou nesse... Eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? Pra mim, sempre a restauração foi um evento lá com o Joseph. Na minha cabeça era assim, eu tô com 30 Foi um evento único. Isso, eu tô com 30 e poucos anos de membro, mas ele me trouxe, depois dessa conferência, uma visão diferente sobre a restauração. A restauração é um processo. Tu pensava assim também ou não? Na verdade, eu acho que todos nós abrimos a mente com essa declaração profética. Porque se você pensar em você como ser humano, você está sendo restaurado ao seu estado natural, original. Isso. Você veio da presença de Deus, você estava com Ele. E você, além de estar progredindo, o Senhor espera que você seja transformado na pessoa que você veio para ser. A igreja, ela começou como qualquer um de nós ao nascer, era um bebê. E ela está crescendo, e ela está amadurecendo. E quando era criança, pensava como criança. Hoje nós já estamos passando dessa fase. Então esse é um processo de restauração, de amadurecimento. Eu acho que essa é a nossa fase. Nós somos abençoados por viver essa época, porque Sim. Você imagina um jovem com 18 anos fazendo missão hoje, e a responsabilidade que ele tem de representar o Salvador, e as moças, esse é um processo que o ser humano normal está sendo aperfeiçoado por causa dessa obra. Por isso que a Escritura chama de uma obra maravilhosa e um assombro. A gente pode dizer que o assombro é ver que pessoas normais estão fazendo o que têm feito. Então esse é o processo de restauração. É você aperfeiçoar o ser humano para que a obra se torne a grandiosidade que ela deve se tornar. Sim. Nesse processo de preparação. Eu tenho como, para mim, esse final de semana de conferência como muita luz, assim. Eu recebi muita luz, muita clareza para as coisas, sabe? Não sei se eu acho que... Toda conferência é assim, mas essa para mim foi... Não sei se é porque é a última, mas foi especial. Cara, essa foi a melhor conferência. E quando chegar a próxima, você vai dizer, essa foi a melhor conferência.
Mas isso é Eu já tô falando isso há umas 5 conferências já. Não, mas isso é porque você ficou melhor. Então, cada vez que você percebe que você melhorou, a última experiência foi a melhor. Faz sentido, faz muito sentido. As reuniões sacramentais, para mim, cada uma que passa é a melhor. Entende? Vocês não cresceram na igreja assim, você tem 8 anos é batizado, você tem 12 anos recebe sacerdócio, você tem 14 anos é ordenado mestre, depois sacerdote, e depois elder, e depois missionário, e depois que nós estamos acostumados com uma sequência na vida da gente. Né? E a gente tem sempre, qual é a próxima ordenança? Na minha opinião, nesse processo de restauração pessoal, porque eu estou sendo restaurado também, mas nesse processo, a minha próxima ordenança sempre é a do sacramento. Qual é a próxima ordenança depois que eu me arrependi? O sacramento. Qual é a próxima ordenança que eu devo buscar depois que eu pequei? O sacramento. Qual é a próxima ordenança depois que eu assumi um compromisso? O sacramento. Eu sempre volto para o sacramento. Cara, adorei isso, cara. Profundo. Cara, eu gostei muito demais bom. disso. Gostei muito disso, cara. Muito bom. Isso é muito bom. Muito bom. Então, se você perguntar qual é a minha próxima ordenança, mas eu já fui selado, já fui... O sacramento. O sacramento. Amanhã. Te prepara para ela. Então, essa é a próxima ordenança. E se eu preciso tomar uma decisão, qual é a próxima ordenança que eu tenho que participar? Quantos anos você tem? Eu tenho 50. Cara, isso é a pura maturidade de alguém que já tem um caminho percorrido por aí, né? Tá, vamos lá. Obrigado. Não, eu quero, cara, eu tô aqui cheio de, sabe, de... Tipo, eu tô assim, tipo, uau, conteúdo legal. Nossa, Sim. que rico isso pro canal. Muito Foi bom. muito legal, cara. Muito bom, obrigado por isso. Me deu um espírito, uma coisa boa aqui dentro. Muito bom, cara. E falando para os teus ouvintes, eu acho que vale a pena a gente convidar eles a ponderar sobre o caráter sagrado de fazer de participar dessa ordenança do sacramento. É um ato de fato de renovação. Renovação de convênios, mas de renovação da minha responsabilidade com o Senhor. O sacramento é a minha ordenança semanal. Eu preciso participar dela como um processo de renovação e de restauração, já que a gente está falando de restauração. Mas eu acho que nenhum membro da igreja deveria acordar no domingo, ou até diria dormir no sábado à noite sem pensar que amanhã essa vai ser minha próxima ordenança a participar. Eu tenho um testemunho da reunião sacramental e do sacramento como um símbolo da expiação de Cristo. É um evento espiritual cada domingo, onde eu posso dizer, me batizei de novo. Sim. Que eu gostei muito porque o que tu disse foi, se eu tenho alguma decisão, se eu tomei alguma decisão, se eu fiz alguma coisa, a minha próxima ordenança é o sacramento. E eu lembro muito do profeta. Não é à toa que, cara, ela é uma pergunta para te receber a tua recomendação do templo. Tá lá, nas listas de tudo do que tu precisa para uma recomendação do templo, tá lá, o dia do Senhor. Sim, e eu lembro muito bem do profeta, quando nós entramos na pandemia, e aí os portadores sacerdócios no lar tinham que fazer essa ordenança. E aí ele colocou na rede social dele, né? Ele arrumando a sala para no dia seguinte fazer o sacramento, né? Ele contou alguma coisa assim, não lembro, mas o presidente Nelson falou, né? Que ele estava arrumando a sala, limpando a sala, porque no outro domingo, no dia seguinte, ele ia fazer o sacramento, ele e a esposa. E eu falei, uau, cara, é isso que eu tenho que fazer. E aí eu falei para minha esposa, amor, a gente tem que mudar tudo que a gente está fazendo. Porque antes eu fazia o sacramento, eu vou confessar aqui, né? Na frente de um ex-bispo, não, nunca é ex-bispo, né? Na frente de um líder e tal, mas... não devo fazer de manhã, amanhã tô cansado, a gente faz almoço, depois do almoço a gente faz, ou no final da noite a gente faz o sacramento. É porque a gente é imaturo, cara, ele é muito... eu era imaturo, mas eu mudei. Eu preparei a sala no sábado, eu e minha esposa, para no dia seguinte fazer o sacramento. Cara, e foi muito bom. Vamos encerrar? Galera, muito obrigado por ter assistido até agora. É verdade. Não queremos estragar isso aqui, né, fechou. Vamos fazer 2 vídeos. Esse até agora, e aí a gente faz outro vídeo. Que legal, cara. Uau, cara. Muito bom, Gerson. Obrigado. Muito bom mesmo. Obrigado. Presidente Alves. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre... Mas eu queria perguntar pra ele aqui. Tá. Quando começou, então, a tua restauração? Conheceu a igreja?
Quando foi que tu começou? Quantos anos tu tem de igreja? Eu fui apresentado à igreja quando eu tinha 12 anos. Então, a história começou quando eu tinha aproximadamente 9 anos de idade. Minha mãe, passando de ônibus na frente do templo de São Paulo. Nós morávamos no subúrbio de São Paulo e o ônibus passava obrigatoriamente na frente do templo de São Paulo. E eu, pequenininho ainda, né, criança, e passamos lá e eu disse para minha mãe: esse prédio é fantástico, né? O que tem de bonito lá dentro? Era aquela estrutura, né, bem clarinha, bem novinha, né, de certa forma. E eu dizia: mãe, eu quero ir naquela igreja ali. Minha mãe dizia: você não vai poder entrar naquela igreja nunca. Por quê? Porque ali só entra gente rica, né? Você não é americano, então você é americano, você é rico. Você não é nenhum dos dois, então você não vai entrar lá. Eu lamento, desculpa, mas esse é o que o povo dizia, né? A lenda urbana. Muito, lá. cara. Então, naquele dia, eu não esqueço. Foi como, assim, claro pra mim. O seu tempo vai chegar. Eu olhei pra minha mãe e disse: tá bom. E nunca mais falei sobre isso. E o tempo passou, eu voltei pra jogar futebol no campinho e jogar bolinha de gude e a vida continuou. Mas quando nós tínhamos 12 anos, eu tinha 12 anos, e nós fomos apresentados para a igreja pela esposa do patriarca, que morava no mesmo condomínio que nós. Enfim, minha mãe estava naquela fase de crise conjugal, né? Ela e meu pai tinham se separado uma vez, voltaram, e estava naquela fase de que deu, né? Não vai dar mais. Minha mãe estava se lamentando lá, andando no condomínio. De repente ela encontrou uma mulher chorando, uma mulher que tinha descobrido que estava com câncer e em fase já bem avançada, e a mulher chorando e tal, e minha mãe foi lá consolar a mulher. E por que você tem e tal? Eu descobri uma doença e tal. E minha mãe disse: poxa, que pena, né? Tal. E você? Eu também não tô legal, meu casamento. Tarará. E ela disse: olha, eu tenho a solução para os seus problemas, talvez você não tenha para os meus, mas eu tenho para os seus. E aí ela falou: eu posso mandar os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na sua casa? Então, seria interessante e tal. E aí os missionários bateram lá na nossa porta, deram a primeira palestra. 2 gringos. Eram um brasileiro e um americano. E eles deram a primeira palestra quando eles pegaram o flip chart deles, que abriram e começaram a dar a primeira palestra. A primeira gravura que me chocou foi a primeira visão. E o flip naquela época era grandão. Era grandão, né? Era um livro grande, sim. E eles apresentaram Joseph Smith orando. E naquele dia eu sabia que era verdade. Eu era uma criança, mas eu não lembro como se fosse hoje. Alguma coisa assim dentro de mim tava vibrando. E isso é verdade. Presta atenção. E enfim. Eles começaram então a ensinar a gente. E aí, umas 2 ou 3 visitas depois, rodando o flip chart, eles estavam falando já sobre as famílias, né? E aí quando eles viraram a página, que eles mostraram o quê? O templo de São Paulo. São Paulo. Vocês gostariam de entrar aqui? Caramba. Aí meu coração quase saiu pela boca. Sim. E aí foi a primeira vez na minha vida, e talvez a última, que eu tenha olhado para minha mãe e eu disse: você estava errada. E aí então ele falou das famílias, do sacerdócio, do selamento, né, de toda essa beleza fantástica que é, né, a possibilidade de você ter a família junto com você para sempre. E aquele dia foi assim o início da minha conversão, da tua restauração, da minha restauração pessoal. Caramba, que e legal. Aí eu falei para minha mãe. O interessante é que talvez naquele mesmo ano, alguns meses antes, meu pai costumava levar a gente a várias igrejas, e ele dizia para nós que ele só estava querendo conhecer e tal. E, de fato, foi legal, a experiência foi muito boa. Tanta gente boa, né? Tantos pastores, padres, tantos homens bons, inspirados, que falam com amor do Salvador, né? Uhum. E tive muitos bons sentimentos durante essas visitas. E uma delas, eu lembro que atrás do púlpito o pastor estava falando, e atrás do púlpito tinha uma fonte batismal. E eles, quem aceita Jesus, e eu aceitava Jesus, e eu dizia: meu pai, vamos batizar? Eu disse: não, meu pai dizia: não é a hora ainda. E eu: puxa, não é a hora ainda, né? E eu tava louco para me batizar em alguma igreja. A aspersão para mim foi legal. Eu passei um tempo na igreja católica, fiz catecismo.
E tinha uma professora, inclusive, lá fantástica. Eu nunca vou esquecer dela, as primeiras lições, né? Mas eu falei pro meu pai, e aí, é hoje? Ele disse, não, ainda não. E aí, quando os missionários falaram, não sei se aceita se batizar, eu falei, e aí? Ele disse, agora é. Agora é hoje. Ah, cara. Agora é. Ah, E a que família legal. toda se batizou? E aí, nós, logo em seguida, nos batizamos. Foi um batismo rápido, foi fácil. Mas a gente já estava procurando. Meu pai estava já sedento de uma oportunidade. Ele precisava salvar a família dele. Entendi. Ele estava perdendo a família dele. E ele sentia o desejo ardente de fazer alguma coisa para tentar resgatar a família dele. E também foi a resposta daquela experiência que tu teve, né? Não, era certo. Aquilo foi claro para mim. O seu tempo vai chegar. Então, logo depois, né, nos batizamos em 83, e aí passou o tempo necessário, nós fomos selados no Templo de São Paulo, e aquele foi um evento. Que incrível, Nossa, legal. entrou no templo. Que massa. O menino de 12 anos entrou. De 9 anos. Eu Não, mas tu tinha quanto eu tinha 12 anos quando me batizei, e 14 anos quando fomos selados. Foram selados. Como é que foi esse dia? Pra mim não, foi uma cerimônia, parecia que eu tava nascendo de novo, né? Parecia assim um evento da minha vida, assim, eu tava super empolgado, animado, ansioso. Já tinha entrado antes no templo por causa do batismo, né? Uhum. Vicário, mas foi o evento. Eu lembro assim de ter penteado o cabelo, me arrumado, passado perfume, foi muito bacana. Temos desejo de criança, né, cara? Então. Cara. Mas aquele dia, né, há anos atrás, quando o Senhor me disse, eu tô contigo, eu tô olhando, vai chegar o teu tempo. E assim, eu tinha já derramado algumas lágrimas antes, porque meu pai e minha mãe brigavam, queriam se separar e tal. E lembro como se fosse hoje do dia que minha mãe disse pro meu pai, vai embora. E ele pegou a mala dele e foi embora. E eu dizia, pai, não vai, né? E dizia pra minha mãe, por que você manda embora? E ela não queria, né, entrar em detalhes e tal. E depois ele voltou, então, sabe, esse sentimento de perda tava muito assim, ardente em mim. E tudo relacionado à família, pra mim, foi fantástico. Então foi assim que começou. E o evangelho da família. Nós todos. Hoje eles moram contigo, né? Os meus pais moram comigo hoje. Eles estão. Meu pai está bem doente, então ele veio. A gente está cuidando, ajudando, né? Nesse tempo com ele. Mas ele está bem, tá forte, está lutando. Ele sente dor 24 horas por dia. Meu pai foi um gigante na igreja, né? Meu pai foi um exemplo para mim de liderança de serviço, né? Tem muita coisa para falar do meu pai. Posso ficar aqui horas falando sobre o meu pai. Legal. Que legal. Que Tu fez missão onde, Gerson? Missão Curitiba. Curitiba? Uhum. Missão Curitiba. Eu servi de 90 a 92. E durante esse tempo servi no norte do Paraná. Servi a maior parte do tempo. Londrina? No Paraná e no norte do Paraná e Curitiba mesmo. A maior parte do tempo. Fiquei um pouquinho de tempo aqui em Santa Catarina na época. Ah, chegou a vir pra cá? 2, 3 meses, eu acho. Sim. Quando eu vim pra... Então era comecei... o quê? Pegava o sul todo? Pegava todo o sul. Curitiba pegava Paraná, Santa Catarina. Todo o estado. Rio Grande do Sul, não? Não. Já tinha uma missão lá. Tinha missão Porto Alegre. Mas foi isso. Era uma missão foi grande. Aqui que tu conheceu a tua esposa? Opa! Sim, foi. É mesmo? Sim. Quando eu comecei Naquela época não tinha Tranque Seu Coração, cara. Não tinha. Não tinha. O presidente falava assim, eu sei de uma história, é sério, eu sei de uma história de presidente de missão, depois que ele terminou a missão, ele fez um jantar, olha como é que funcionava isso antes, né? Fez um jantar com alguns missionários retornados que não eram casados ainda. Pra, tipo, meio que fazer sabe? Pra os outros se conhecer e tal. Na época dele não tinha Tranque Seu Coração. O meu presidente de missão, ele geralmente no final da missão, quando o missionário estava sendo desobrigado, ele dizia, escreve pra sexta e tal, né? Talvez pode se conhecer melhor. Mas assim, minha primeira área foi aqui, em Sara. Não tinha missionários em Sara. Mesmo? Não sabia disso, pra mim. Mas foi bem pouquinho tempo. Nessa época, quando eu conheci a família da Belga, ela estava indo para a missão, já estava preparando o chamado naquela época. O presidente da missão estava
tava fazendo aquele trabalho de preparação dela, ela já tava... Ou foi amor à primeira vista? E foi... não sei. Não... Tu tá querendo polêmica, cara. Tu É. quer polêmica, tu quer... Ele conheceu ela aqui, né? Não, eu conheci, sim. Ela aqui foi legal. Ela eram mulheres bonitas, né? Como eu já tinha falado. verdade, mulheres verdade. bonitas, né? Deve ter chamado Benilde, atenção. Belga, Brígida. Não, elas sempre Mas foram bem- muito ativas na igreja. Mas Isso assim, chamou mais atenção. elas sempre foram muito ativas na igreja. E assim, não, foi tudo muito tranquilo. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque os missionários realmente devem trancar o coração durante esse tempo. E eles não devem, de jeito nenhum, deixar espaço para sentimentos, né, tal. Não, mas aí a gente se conheceu, ela foi pra missão. Eu não me correspondi com ela por muito tempo, assim, porque tinha ainda naquela época já tinha essa instrução de trancar o coração, sim. Eu não tive qualquer contato, assim, durante um tempo, porque eu me neguei a ter qualquer contato por causa disso, né? Me corresponder com uma pessoa que eu conheci na missão pode pegar mal, né? Sim. Enfim. E aí eu comecei a me corresponder com ela mesmo, apesar da gente... Eu acho que eu dei pra ela, quando ela foi pra missão, eu dei pra ela foi o telefone da minha casa, se ela precisasse de alguma coisa quando estivesse em São Paulo, porque ela ia de ônibus e tal. Eu falei, se precisar de alguma ajuda, se perder e tal, meus pais estão lá e tal. Espertinho, né? Foi. É o telefone, se precisar de alguma coisa, tá aqui, tá querendo... Mas assim... Não vão perder o contato, né? Mas quem que fez o contato primeiro? Quando eu Foi ela terminei a contigo ou missão... Não, quando eu terminei a missão, eu tinha uma namorada, né? Então quando eu terminei a missão, a gente tava namorando e tal, pensando até em casar. E essa menina decidiu ir pra missão. E falou, eu vou servir e tal. Eu disse, vai ser ruim não vou essa conseguir decisão esperar. aí, né? Você vai servir a sua, eu vou servir a minha. Mulher, se você for pra missão, eu não quero ficar preso, né? Da mesma maneira que eu não queria ficar preso com qualquer pessoa, mas eu não queria ficar preso. Mas ela te esperou os 2 anos? Não, porque ela, né, teve outros... Não tinha um compromisso, assim, de Tá, algo de você espera, voltou, aí começaram a namorar É. e tal, e ela decidiu, eu vou pra missão. Foi interessante. Daí ela resolveu pra missão, claro, né, eu sabia como é importante, né, e o trabalho missionário, deixa, tá bom, vai. E de fato, daí quando ela foi, a gente terminou o namoro, quando ela foi, daí eu escrevi pra ela. Aí tu lembrou da Legal, gatinha cara. lá de Sara. Eles escreviam, né? Isso é legal. Ah, isso é muito bom, cara, escrever. Cartinha. É. Tem as cartas ainda, né? Não, eu perdi as cartas numa mudança que a gente fez. Perdi tudo. Isso era legal, né, cara? Escrever carta era muito legal. Aliás, tem né? alguma coisa lá em casa, assim, guardada, que não era a carta que eu recebi, mas a carta que ela recebeu, ela guardou. Então tem alguma coisa guardada lá. Ah, legal. E aí vocês começaram a se corresponder, então? Daí isso foi uns 6 meses, talvez antes dela terminar a missão. Aí a gente começou a se corresponder com mais frequência. Eu daí não parei, assim, de namorar, não queria mais nenhum compromisso e aí falei, tá bom, quando você chegar vamos conversar. Show. Show, cara. Eu não sabia dessa história, cara. Que legal. Eu não sabia que tu Achei tinha... muito legal. Eu não sabia que tu tinha vindo pra Santa Catarina. Também Foi. não. Que tu serviu em Sara. Foi muito tudo. pouco tempo. Tu lembra de algum membro? Lembro de vários membros, assim. Pouco tempo O quanto irmão- tu só... Aqui? É. Foi 3 meses, eu acho. 4 meses no máximo, não me lembro, mas é por aí, 3, 4 meses. Mas sim, o irmão João Lopes, o irmão... o irmão Remy. A família toda da Altoé, né? Era Uhum. daquele ramo lá. A família Andrade, Família Andrade. Família é Andrade. de lá. Eu batizei um deles, inclusive, a Antônia, que é Que legal, esposa do cara. César. Aham. Eu batizei ela. Tem uma outra família lá que eu batizei também. Foi muito rápido, mas foi legal, foi suado ali. Que legal. Interessante. E Sara tá bem Uau, diferente cara. hoje, né? Tá. Tá bem Tá diferente. bem diferente. Mas eu gosto demais de frequentar lá. Quando eu tô por aqui, eu gosto muito de ir lá. É a nossa aula, né? E É a Sara- nossa aula, é a é nossa aula. a nossa aula. A gente Tá tem bom. um carinho especial pra nossa aula. Imagina, cara. E Sara. A gente não mora em Sara, mas é a nossa aula. É. Eu moro em Sara. Tu Ah, falou, tu a gente mora. não mora em Sara. É que o estúdio aqui, né? É, o O estúdio, estúdio não aqui é... é em Criciúma. Mas que E legal, cara. qual foram as outras áreas que tu falou norte do Paraná? Maringá, Londrina? Maringá, Londrina, Ibiporã, Cornélio Procópio. E... Ah, uma região muito legal lá, né? Eu adoro lá. É muito bom lá, sim. E depois Curitiba. Fiquei a maior parte do tempo em Curitiba. Curitiba daí. Eu terminei a missão, tava trabalhando no Portão, né? Foi assim... O Portão cresceu demais, né? Naquela época tava faltando missionários, foi naquela época da Guerra do Golfo e tal, então
A gente trabalhava em 3, 4 aulas ao mesmo tempo. Tinha poucos missionários aqui. Tinha. Os americanos pararam de vir por um tempo. Então foi uma época bem trabalhosa. A mãe contou sobre essa época, né? Uhum. Porque tu tinha dito ali que quem preparou a belga para a missão foi o próprio presidente da missão, né? Da Estaca, era o presidente da Estaca Florianópolis, presidente Milder, né? Milder. E a mãe contou isso, né? Que também os americanos estavam com muita dificuldade de vir por causa do visto e tal. Eles estavam muito sedentos por missionários. E aí foi assim que ela foi chamada para a missão, né? O presidente da missão mesmo, que foi lá, chamou ela e ela foi pro escritório no outro dia. Tinha muitos missionários de curto prazo, muitos. Foi uma época desafiadora, como a gente passou agora a pandemia também, né? Foi bem desafiadora. Metade da missão acabou indo embora. Tiveram que ir embora, né? A gente teve alguns jovens que passaram aqui, que serviram durante essa época e falaram que foi bem intenso, né? Foi. Muitos tiveram que voltar para casa, e, tipo, de uma hora para outra, assim... Aí eles foram redesignados, tudo. Mas foi um processo bem trabalhoso para a igreja, né? Sim, imagino, porque... Tu tem uma filha em missão agora, né? Tenho. A Laura serve missão em Santos. E ela foi preparada para essa época, né? Essa é a época deles. Então, assim, se eu tivesse que servir missão usando de mais tecnologia, talvez seria muito diferente na minha época. Eu aprendi a mexer com computador quando eu terminei a missão. Que eu comecei a fazer os primeiros trabalhos em computador. Então, assim, minha filha estava estudando lá nos Estados Unidos marketing digital. Então, quando ela chegou na missão, o presidente disse: o quê? Você vai ser a missionária de tecnologia da missão. E agora ela serve lá... Estava preparadíssima para isso, né? Então, é isso que eu estou dizendo. A gente conversou sobre isso. Os jovens que a gente trouxe aqui na Zion para conversar sobre o tempo que serviram durante a pandemia, a gente percebeu, eles estavam preparados para isso. Eles são outro tipo de jovens, não tem nada a ver. Eu já falei isso, para ser bem sincero, eu não aguentaria. Ficar dentro de casa, pregando o evangelho atrás de um celular. Não, eu me impressiono com a capacidade desses jovens de sobreviver a esse rigor e eles estão se saindo bem. Sim, nossa. Eles estão ensinando, eles estão fazendo e eu acho obra. Que eles estão fazendo a obra de uma maneira muito incrível, porque eles estão atingindo um público talvez diferente, eu não sei, mas eles estão atingindo outras pessoas que talvez... Eu gosto muito de pegar no pé raiz, Nutella, eu gosto de pegar no pé, porque não são igual a nossa época, porque não sei o quê, porque na nossa época faz isso e tal, mas tem isso que a gente acabou de comentar aqui agora, né? Não, a gente fazia 10 contatos, 15 por dia, 30 por dia, quando você tava bem, né? Eles fazem isso aí em uma hora. É verdade, cara. Assim, a gente está falando de acelerar a obra, a gente está falando dos últimos dias, a gente está falando do momento, está chegando a hora. Então o Senhor tá bem ele está fazendo a obra através desses jovens aí, rapazes e moças. Sim, não tenho dúvida. Eu tenho, como vocês sabem, eu tenho 3 filhas vivas, né? Mas eu posso testificar para vocês de uma coisa. Ainda a minha filha que faleceu, e ela é uma das responsáveis pela minha filha mais velha ter servido missão. Porque foi dentro do templo que minha filha disse: pai, eu sinto a presença da minha irmã e eu sinto que eu devo fazer algo a mais. E ela teve o desejo de servir missão depois de frequentar o templo e de alguma forma... que eu também não sei explicar, mas existe uma conexão entre elas, e eu sei que eu tenho filhas trabalhando desse lado do véu e do outro lado do véu. Então, esse é um trabalho dos dois lados. Sim. E assim, esses missionários servindo com a tecnologia, eles têm uma relação com esse trabalho dos dois lados do véu. É correria dos dois lados do véu. Teve 4 filhas que serviam missão. Tem uma que tem duas servindo. Tenho certeza absolutamente que nossa filha, desde aquele dia até hoje, serve uma missão. E pauleira lá, né? É uma missão... não sei como é que o tempo conta no mundo espiritual, né?
Mas se contar 24 horas, é 24 horas. É isso aí. Eu lembro de muita coisa, mas eu não sei de onde que é. É chato falar alguma coisa sem fonte, sem nada. Mas eu tô com um homem mais experiente, melhor aqui. Mas tem algum discurso, alguma citação uma vez que eu li que... cara, eu até compartilhei com o pai. Foi até de Maria Rona. Tô quase lembrando aqui o que é. Que fala exatamente isso. De uma pessoa ter dito que no sonho, né, ou em visão, não sabemos, que ela teve no mundo espiritual e que ela via pessoas parando, e ela ficou tipo, ninguém vai me dar um oi, eu tô aqui, oi, e tal. E aí alguém veio gentilmente, recebeu ela, um parente dela veio, mas todo mundo tava com muita pressa. Ela sentiu isso. Não, aqui a gente não tem tempo, tem que trabalhar, sabe? Eu acredito muito nisso, que lá o mundo espiritual é um lugar de muito trabalho. De muito trabalho mesmo. Correria, né? 24 horas mesmo. Muitas pessoas não conheceram o Evangelho, né? Muitas pessoas passaram pela vida terrena e não conheceram. Então tem muitas pessoas para ensinar, né? Tá, mas eu tô aqui na frente do Bispo Alves, do Presidente Alves, do Irmão Alves. Mas eu queria que o Irmão Alves contasse um pouquinho da missão. Lá pros jovens que você foi bispo, que você foi presidente. Vamos deixar alguma experiência massa da tua missão aí. Os jovens que eu liderei durante meu tempo de bispo e presidente Estaca, se algum deles ouvir esse podcast, você chama? Videocast. O melhor videocast de todos os tempos. Nenhum jovem saiu da minha sala sem ter falado de missão. Nenhum. Não tive nenhum rapaz que saiu da minha sala sem eu ter testificado para eles do caráter sagrado e importante da missão. Sabe como é? O homem natural, as escrituras dizem que o homem natural é inimigo de Deus, né? O Elder Bernard disse que o homem ele resiste a mudanças. Ele até diz que é curioso no evangelho que a gente prega tanto por mudança, especialmente de coração, nós resistimos à mudança. Então, minhas experiências em relação à missão são relacionadas a mudanças, porque foi uma mudança no meu coração. Apesar de eu ter um testemunho da igreja, mas a missão ela reflete mudança. Ela é mudança. E nós estamos aqui para nos tornar como Cristo. E a missão é um dos passos essenciais para que essa mudança seja acelerada, até eu diria. Porque um homem pode mudar. Um homem que não foi para a missão, então... Não é isso que eu estou dizendo. Todo mundo vai ter a oportunidade. A missão ela tem essa capacidade de acelerar a transformação. Ela dá esses passos mais largos. É muito tempo dedicado exclusivamente a pregar o Evangelho. E você quer saber a verdade? Quando você pega o Evangelho para os outros, cada testemunho que você presta, que ele escutou, não se engane, você escutou. Você está prestando testemunho para si mesmo. Nós estávamos estudando esses dias em casa e cada vez que você presta seu testemunho para alguém e você sente que o Senhor está respondendo a pessoa, ele primeiro está respondendo para você. Cada testemunho que você presta é uma confirmação para você mesmo de que o que você está falando é verdade. Então, você quer ter um testemunho? Presta o testemunho. Você quer aumentar o seu testemunho? Presta seu testemunho. Já pararam para pensar que quando você presta o seu testemunho e o Espírito diz isso é verdade, você também está sendo transformado? Então, missão é colocar o homem jovem, mas o homem que o Senhor quer preparar para os últimos dias no lugar que ele deve ocupar. Então, ninguém saiu da minha sala quando eu ocupei meus chamados de bispo e presidente Estaca sem eu ter prestado testemunho da missão e da mudança que ela pode provocar na vida de uma pessoa. Então, e muda, né? E muda bastante. Eu sou uma prova viva disso. Eu lembrei de presidente Fabrício, que foi presidente da missão Ribeirão Preto, antes de eu servir. E ele foi meu presidente de Estaca, em São Paulo,
quando eu era jovem. E ele dizia uma coisa bem forte, ele era bem inciso em falar isso, né? Bem forte de falar para um líder. Ele dizia que um rapaz que não faz missão é um homem pela metade. Ele sempre dizia isso. E ele não tinha feito missão antes de ser presidente de missão, né? Então ele dizia, eu sou um homem pela metade. Ele falava, eu não me sinto um homem completo. E eu vou fazer missão, ele falava isso, né? E ele dizia, o cara que não vai para missão é um homem pela metade. Pegava bem pesado, né, cara? Para um jovem ouvir alguém, talvez alguém que não fez missão, ficava pensando, né? E o que aconteceu? O Senhor chamou ele para ser presidente de missão, e é onde ele serviu. E depois de ser presidente de missão, ele podia dizer que ele era um homem completo, né? Um homem completo. Mas se alguém não fez a missão, por qualquer motivo. Às vezes a gente ouve as pessoas fazendo oração na igreja, Pai Celestial, abençoe as pessoas que por um motivo justo não estão na igreja. Não, abençoe as pessoas que por motivos injustos não estão na igreja. Abençoe as pessoas que não estão aqui porque decidiram não estar, porque estão rebeldes, porque não querem estar. Então, abençoa todo mundo. O Pai Celestial não é uma pessoa, ele não abençoa os justos, ele abençoa qualquer pessoa que queira, que deseje, que procure, ou que não deseja também, porque ele sabe que está passando por momentos difíceis. Então, acho que muitos dos irmãos que não fizeram missão, eles devem contribuir o melhor que pode com o tempo que tem no momento atual. E aquele tempo que passou, a gente não consegue mais voltar atrás, mas o Senhor, ele chama a todos. Como os escritores dizem, o bom pastor vos chama. Então, o bom pastor quer que você sirva no momento em que você está. Se você já passou a idade de missão, bem, pega o seu equipamento de trabalho e vai à luta. E as hoje, escrituras dizem isso, aquele que lança a foice com toda a sua força, põe em reserva para que não pereça. Então, se não é no campo missionário, mas faz o que você tem que fazer no momento que tem que ser feito. Então, eu só estou dizendo isso porque às vezes a gente, né, a gente fala tanto, né, dos missionários e tal, como você disse, homem pela metade. Homem pela metade. Isso é radical. Isso é muito radical. Eu acho que todo homem é um homem da maneira como ele tem que ser, e Deus vai sempre dar oportunidade para ele fazer o trabalho dele. E sabe que hoje a gente tem tantas maneiras de servir, tantas maneiras diferentes de servir missão. Eu estou trabalhando na Estaca agora e conversando com o presidente Ronaldo, ele mostrando para nós todas as maneiras que tem para servir, sabe? Tem para todo mundo, tem um espacinho para todo mundo, tem para aquele, mas ele é deficiente. Cara, tem uma missão destinada para ele. O próprio presidente da missão aqui em Florianópolis falou lá na conferência de destaque, ele estava falando, você já fez um comentário no Google, lá onde é a sua capela, onde tem a localização da sua capela, você pode ir lá botar 5 estrelinhas, fazer um comentário sobre como sabe, ali faz muita diferença no Google. Eles mostraram casos de pessoas que foram pesquisar a igreja, sabe, botaram lá no Google, e aí apareceu lá a igreja em primeiro lugar, e ela foi ler os comentários das pessoas, e as pessoas falando, essa igreja é boa, fez toda a diferença na minha vida. Legal, E aí as pessoas, isso parece legal, eu vou lá. E aí foram lá na igreja e conheceram a igreja. Ele estava contando na conferência. O presidente Ronaldo contou... Isso é uma forma de fazer... Sim, de fazer missão. O presidente Ronaldo contou sobre um menino que tem síndrome de Down. E ele mandou o chamado dele, e ele foi chamado para a Praça do Templo, em Salt Lake. E a designação dele era abraçar as pessoas, receber as pessoas. E eu falei, cara, isso é muito legal, muito incrível. E agora me fez lembrar uma coisa agora, que eu achei que tu falou sobre servir, sobre chamado. Me lembrou agora do teu concunhado, ou cunhado, o Clóvis. Uhum. Clóvis é um homem que não serviu missão, pelos seus motivos. Mas, cara, ele foi o melhor líder da missão da ala que eu conheci. Como líder da missão da ala. Então, é claro que quando eu citei ali sobre, você é um homem pela metade... É como o presidente Fabrício, ele queria passar isso para os jovens, para mostrar para eles, caras, vocês vão ser melhores se você vai para essa missão. Essa era a mensagem que ele queria passar. Mas se por algum motivo você não fez missão ainda, ou você está pensando em fazer, ou se você acha que tem alguma dificuldade que te impede, não, cara, só vai lá pro teu bispo, conversa com ele,
tem. A Escritura diz: se tens o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Agora, não diz sois chamados ao trabalho com 18, 19, 20. Vou dar um exemplo para vocês do que é missão para mim. Eu não deixo passar nenhum jovem com idade de missão sem eu desafiar ele a ir para a missão. Mas eu vou dizer que a missão para mim, ela não começa quando você está com 18 anos e termina quando você tem 20, ou 19, 21 para as moças. A missão começa quando você decide compartilhar Cristo. Ela só vai terminar quando Cristo te chamar para Ele. Acho que a missão ela começa quando você aceitou o Salvador, deseja apresentar Ele para outras pessoas, e quando termina, quando o Senhor diz, agora você vem para mim. Acho que aí acabou a missão. Um exemplo das Escrituras claro sobre isso. Cristo apareceu nas Américas. E aí o que ele faz? Ele pergunta para as pessoas, tendes aí coxos, pessoas doentes, aflitas? Traz elas para mim. Quem? Ele estava dizendo, eu não tô com vontade de ir aí. Traz ela para mim que eu tô com preguiça. Eu não tô querendo descer aí, andar umas 50 metros até ela, não. Ele estava dizendo assim, trazei a mim. Você, traz. Você pode andar? Posso. Consegue carregar no colo? Traz ela aqui para mim. E no processo de você levar essa pessoa a Cristo, carregando ela no seu colo, ou nos seus braços, ou simplesmente acompanhando ela como uma pessoa cega, e levando ela até Cristo para que ela fosse curada, e de fato foi, o que você fez? Você chegou a Cristo. Isso é missão para mim. Missão é levar pessoas a Cristo. E no processo de levar pessoas a Cristo para ser curadas, aliviadas, você está lá. Você também está sendo convertido. Você também é curado. Talvez suas doenças não sejam físicas, mas enquanto Cristo curava uma pessoa cega ou coxa ou muda, ou seja lá qual for a deficiência dela, você que levou ela a Cristo também está sendo. Meu propósito como missionário, que é o que os missionários têm hoje, que eles ganham, né? Que a gente decora na missão. Decorei. Peraí. Tinha que decorar em inglês também? Não. O presidente fazia a gente que decorar em inglês. Não, mas eu lembro, cara, meu propósito missionário é muito legal. Meu propósito como missionário é de ajudar as pessoas a chegarem a ser a Cristo, ajudando a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e sua expiação, do arrependimento, do batismo, de se receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Então, o propósito missionário é ajudar as pessoas a chegarem a ser a Cristo. Todos aqueles que fazem as pessoas a chegarem a ser a Cristo são missionários. Por isso que a gente não fala que somos ex-missionários. Nós somos missionários retornados. Que a gente nunca vai deixar de ser missionário. Bom, agora bota o óculos aqui, ó. Não, e outra coisa, ele não está dizendo para as pessoas assim, tá te chamando, chega lá. O Cristo está te chamando, vai lá. Ele está dizendo, trazer elas a mim. Por quê? Porque ele quer que você venha junto. Ele quer você junto. Talvez carregando o colo, talvez levando, talvez vai ser de várias formas. Dá seus pulos. Tem que levar elas a Cristo. Se você vai ter que carregar elas, carrega. Se você tivesse que fazer isso pela tua esposa, pelos teus filhos, você não vai fazer? Agora, as pessoas, você tem que levar elas a Cristo. Às vezes elas não querem ir. E você vai ser gentil, né? Vai convidar. Posso tentar? Podemos tentar? Vamos junto, estou contigo. Nós temos um acordo, eu e a Belga. A gente normalmente nunca vai para a igreja sozinho. Nós fizemos um acordo alguns anos atrás. Sempre que alguém estiver disposto. Nós temos o carro com vaga atrás. Então, a gente vai para o templo, a gente sempre pergunta. A gente vai para o templo, vamos para o templo. Alguém quer ir junto? A gente vai para a Sacramental. Alguém quer ir junto? Todo domingo a gente passa na casa de alguém e ela é a responsável por fazer os contatos. E aí, amanhã vai pra igreja, geralmente são as pessoas que não vão muito, né? E a gente sempre tem, sabe? Eu nunca quero chegar no templo sozinho. Eu nunca quero chegar na igreja sozinho. Muito bom, muito bom. Muito legal. Não me importa se a pessoa é coxa, se ela é cega, ela pode ser normal, mas ela simplesmente pode não estar com vontade de ir naquele dia. Então, missão para os jovens é uma bênção, mas para quem não é jovem, a missão não acabou. Levar as pessoas a Cristo é a nossa missão,
do primeiro dia em que a gente nasceu de novo até o último dia, quando o Senhor se julgar que nós merecemos, diga, ok, entra. Você garantiu seu lugarzinho aqui. Então isso para mim é missão. Então, a parte dos jovens, nós nunca vamos deixar de fazer, mas todos nós estamos numa grande missão. Muito, muito bom isso. Bom, cara. Isso bom, cara. Bom demais, cara. Só Que lapada homem hoje. Hoje tá sendo... luz. Apaga a luz que o Gerson vai brilhar aí. Caramba, muito bom. Muito obrigado por isso, por essas palavras. Eu acho que eu tô pasmo aqui de tanta informações, tanta Sim, coisa. eu queria compartilhar mais uma coisa que... É por isso assim, você me perguntou alguma coisa específica sobre a missão? Eu tenho muitas que eu posso compartilhar. Mas eu posso compartilhar uma que é a mais sagrada de todas, sem entrar em detalhes. Cada vez que eu ajoelhei, durante os 24 meses que eu servi como missionário, eu senti que eu estava sendo vigiado e fortalecido pelo Senhor. Todas as vezes que eu me ajoelhava na missão, eu nunca me sentia só. E às vezes que eu me sentia só, de alguma forma, o Senhor mandava alguém para me confortar. Desse mundo e de outros. Agora, nós não estamos sós. Para mim, essa é a riqueza da missão. Eu ter largado tudo e dito para o Senhor, tudo que eu tenho é seu. Por esse tempo, 18 meses ou 24 meses. Tudo que eu tenho é seu. Tem alguma coisa mais bonita do que isso? Eu nunca mais vou poder fazer isso, provavelmente. Mas quando eu tinha 19 anos, eu disse isso. Tudo que eu tenho agora é seu. É pouco, é medíocre talvez. É o que eu sou. Mas tudo que eu sou é teu. Isso é sacrifício. Agora vamos falar de consagração. Consagração é um nível acima. Tá? Porque consagração prevê que tudo que eu sou, eu vou amplificar, eu vou melhorar. Para que quando eu tiver esse montante melhorado, eu esteja disposto a fazer um novo sacrifício. Consagração significa tornar o que eu sou e alguém melhor, para que esse melhor também seja sacrificado no altar para o Senhor. Então, o que eu era com 19 anos, eu dei tudo que eu tinha. Mas agora com 50, eu espero ter melhorado um pouquinho, porque se Ele quiser eu estou disposto a dar tudo de novo. Só que melhorado. Amplificado. Para mim, consagrar significa você se preparar para o futuro. Para quando solicitado, você tenha condições de dar melhor. A parábola dos talentos. Eu vou melhorar o que eu tenho para que eu possa dar mais. Isso serve para a lei do dízimo, isso serve para as ofertas de jejum, isso serve para qualquer coisa. Mas bom que tu tocou nesse assunto. Depois de 50 anos de membro da igreja, como eu posso amplificar essa coisa? Como eu posso melhorar e ser melhor pagando meu dízimo? Que já é uma coisa talvez natural, né? Uma coisa... Como você pode melhorar a sua capacidade de ofertar? Se preparando, estudando, se qualificando, ganhando mais, né? Se você pode ajudar... Quando eu tinha 19 anos, talvez eu pudesse ajudar com 10 reais uma pessoa necessitada. Hoje eu posso dar mais para ajudar uma pessoa necessitada. Eu quero ganhar mais, eu quero ser bem sucedido para compartilhar mais. O que as pessoas falam sobre armazenamento? Você tem que armazenar 1 ano, que se não tiver comida, você não passa fome. Eu vou armazenar comida porque se faltar comida, eu posso compartilhar com quem não tem. Isso é consagração. É você aumentar a sua capacidade de ofertar quando for necessário. E isso é a riqueza da missão, meu amigo. Aí tá a riqueza de quando a gente serve como missionário. Porque é que tu falou exatamente isso. É dar de tudo, dar a si mesmo, o seu tempo, os seus talentos, os seus dons. Jovens de 19, 18, 21 anos não tem. Eu não tinha nada quando fui pra missão. Nada, não tinha um carro, não tinha nada. Eu não tinha nada. E eu fui lá dar tudo que eu tinha. Que era o quê? Eu, meu tempo, meu talento. E para servir ao próximo.
Não, Esquecer de si mesmo. Sabe quão rico é isso, cara? Todo aquele orgulho juvenil que a gente tem aos 19 anos, que a gente se acha um monte, que a gente se acha... Sim. Tu tem que se dispor de tudo isso. E sabe o que é interessante? Que o jovem que está se preparando para ir para a missão, acontece muito, cara. Por isso que eu quero falar aqui. Eu acho que a gente já falou em algum outro vídeo, mas eu vou repetir. O jovem que está se preparando para ir para a missão, ele vai ser tentado. Então a melhor vaga de emprego que ele já teve na vida vai vir agora com 19 anos, quando ele mandou o chamado dele. Ou quando ele está preparando, ou quando ele sentou pro bispo e disse, bispo, eu quero ser em missão. Ele vai sair daquela sala ali, aquela moça que nunca olhava para ele, a mais gatinha vai olhar. Ela vai olhar para ele. Aquela vaga de emprego, que ele tava lá de caixa de supermercado, lá, eu vou pra missão porque isso aqui não presta nada. Aquele currículo que mandou lá, porque na área que ele mais gosta, tudo que acontece, vai aparecer para ele. Vai. Entendeu? Por quê? Porque ele não tem nada. Ele não tem um carro, ele não tem nada, não tem. Vou me abnegar que eu não tenho nada, então eu vou pra missão. Mas o senhor vai tentar. Eu fui tentado, cara. E todo mundo que eu converso assim, alguém tem alguma experiência talvez parecida com essa. Mas quando você vai pra missão, você larga tudo e você pensa só no teu próximo, isso é muito mágico, cara. Isso é incrível. Eu falava pros meus pais, pai, desculpa, mas eu tenho mais saudade da última área que eu passei do que de casa. Por quê? Casa é uma coisa certa. Eu vou voltar para casa. 2 anos, tô de volta para casa. Agora, aquele povo que eu amei, que eu larguei toda a minha vida para viver por eles, para fazer alguma coisa por eles, eu vou sair de lá, será que eu volto algum dia lá? Será que eu vou ter contato com eles de novo? Então eu tinha muita saudade. Eu sofria com isso, cara. Eu acredito. E tem tudo a ver com o que você falou. Eu acho que a gente falar de missão, a palavra que vem na minha cabeça para resumir isso é tornar-se. Para mim, missão é tornar-se. Exemplo, apóstolo, o Salvador tinha alimentado lá 5.000 pessoas e tava um circo, né? O pessoal já queria fazer ele rei, né? Era um circo. O Salvador não quer, sabe, comida livre, né? Free food, como dizem aí. Tava virado num circo, comida livre, né? Peixe, pão, tal, beleza, né? Até que ele deu o discurso, não, aquele que comer dessa carne, que eu vou dar, nunca mais terá. Então ele tava mudando o discurso. O Salvador não queria uma fila de pessoas interessadas só no pão e no peixe. Ele queria discípulos, ele estava construindo o reino. E aí depois daquilo tal, ele dispensou todo mundo, dispensou os apóstolos foram para o mar, lembra da chuva, da tormenta, apóstolos lá no barco com medo tal, e de repente o Salvador aparece no mar, agitado, caminhando ali no mar, né? E eles então, eles acharam que era um anjo, até ficaram com medo. Imagina, né? Vocês lá no barco, né? E Pedro, no meio da bagunça ali, disse, Senhor, deixa-me ir até você, né? Deixa-me ir até ti e tal. E aí o Salvador, vem. Aí Pedro pulando do barco, né? Imagina os apóstolos com ele, Pedro, cala a boca, fica no barco. Tá maluco, deixa que ele tá vindo, ele tá chegando, deixa que ele venha, né? Aquela atitude era uma atitude que eu chamo de atitude terrestrial. Estar com Cristo. Deixa Cristo vir até o barco, ele vai vir aqui e a gente vai ficar bem. Mas Pedro mostrou aquilo que é o nível acima, né? Uma atitude celestial. O que é? Eu não quero só estar com Cristo. Eu quero ser como Ele. Eu quero pisar onde Ele pisou. Eu quero pisar na água. Eu quero ir até Ele do jeito que Ele está vindo até mim. Então, é uma grande diferença entre você estar com Cristo e você ser como Ele. Entende o que eu quero dizer? Terrestrial, celestial? Uhum. Então, estar com Cristo é diferente de ser como Cristo. Pedro queria ser como Cristo. Eu quero andar nas águas. E ele pulou. Eu chamaria isso de mergulhou, porque eu ia pro fundo direto. Mas ele pulou e ele saiu andando. Você já imaginou? Ser como Cristo. Para mim, a missão, para quem está vindo, é tornar-se. Não é ser. O que eu queria convidar eles é isso, é vir para a missão. Sim. Para se tornar como Cristo. Um pouquinho melhor. Eu acho que nessa idade, dar tudo na mão do Senhor e dizer, como eu, né? É o que tem, é uma encrenca, assim, é meio, né?
Mas é o que tem. Então, assim, as pessoas até podiam me julgar, me condenar, né? Mas, bem, pelo menos era um jovem que queria. Eu não era com certeza. Se perguntar talvez para os meus ex-companheiros, eles iam dizer, não, eu era Helder Castro na missão, não me chamavam de Helder Alves, porque já tinha um Helder Alves, né? Talvez se perguntar para eles, eles vão dizer, não, Helder Castro era meia boca. Eu era mesmo. Ainda sou meia boca. Mas eu estava querendo dar aquela meia boca para o Senhor. E se todo aquele monte de missionário lá era um pouquinho de meia boca, o Senhor fez uma grande obra naquela época. Eu estava ensinando uma menininha de 12 anos. O nome dela era Carol. Eu pensei, ensinar uma criança. O sonho de missionário é batizar uma família completa, pai, mãe e tal. E eu dei aquela palestra para ela, todas as palestras, e ela animada, faladeira, comunicativa, uma simpatia de menina, um doce de menina. Mas sozinha, sem apoio dos pais, sem apoio de ninguém. Bem, ela foi batizada. Eu terminei a missão sempre pensando na Carol. O que será, né? Deve ter afastado da igreja, deve ter se perdido por aí, ninguém sabe onde ela tá. E eu passei anos procurando ela. Anos. Eu sabia mais ou menos onde ela morava já não tinha mais, mudou, 30 anos, né? 20 anos depois. E eu fui muitas vezes em Curitiba a trabalho durante esse tempo. E eu sempre que ia lá, eu passava pelo mesmo local, tentando assim achar alguém, né, uma luz que me ajudasse a encontrar a Carol. E eu pensei, desisti depois de um tempo, não achei a Carol. Mas eu mudei para Curitiba, fui chamado bispo e depois passou o tempo. Continuei procurando ela depois que eu mudei para Curitiba. Encontrei muitas pessoas, inclusive que eu batizei lá, algumas no templo, estavam andando pelo templo. Helder Castro! Quem é você mesmo? Sua irmã falando de tal. Aí, poxa, né? Então, assim, foi muito bom encontrar pessoas que eu batizei, mas eu nunca tinha encontrado a Carol. Eu fui chamado presidente de estaca e eu tava em casa, meu telefone tocou. Era um membro do sumo conselho da minha estaca. Presidente, tudo bem? Pode falar? Você pode falar. A minha esposa queria falar com o senhor. Você mesmo? Tá bom. É urgente? Não, é urgente. Tem que ser agora. Falei, pronto. Não é. Bronca. Aí tá no final. Aí eu fui na capela e tal, cheguei lá, ela falou, porque ela sempre como presidente de estaca, todo mundo me chamava de presidente Alves, né? Uhum. Ela falou, eu não sabia que seu nome era Gerson de Castro Alves. Você fez missão onde? Eu fiz missão aqui em Curitiba. Você era Helder Castro? Sim, eu sou Helder Castro. Aí ela começou a chorar e disse, eu sou a Carol. Sério? Ela tava me procurando todo o tempo. E eu procurando ela todo o tempo. Que coisa. E aí... Que massa. E ela era a esposa do membro do conselho da minha estaca. Ela tem filhos, tem 3 filhos, né? 2 meninas, um menino. Ela tava o tempo todo do meu lado. O tempo todo. Você não tem noção, foram mais de 6 anos ela ali do meu lado. Passando por mim, conversando, brincando em atividades e eventos da igreja. Lembra de passar por ela assim? Várias vezes, várias. Já tinha entrevistado ela, já tinha feito recomendação pro templo, já tinha falado com ela. E ela sempre procurando, e eu procurando, e a gente ali se cruzando. Que daí tu ficou presidente Alves, né? Aí, sei lá o que deu nela, mas né, o espírito ajudou ela. Mas foi um reencontro fantástico, fantástico, assim. E ela disse assim, eu só queria que você soubesse que você não perdeu seu tempo na missão. Se tivesse sido só por ela... Já valeu a pena. Já. Essa criatura aqui, meia boca, já teria valido a pena pra mim. E eu peguei as crianças dela no colo. Caramba, tá louco. Eu tava lá no batismo, eu tava lá com ela em vários momentos. Isso é missão. É transformar. É se tornar. Agora que eu me liguei, cara, você fez missão em Curitiba, mas você depois serviu como bispo lá e depois serviu como presidente de estaca lá. Uau, que legal, cara. Isso foi muito legal. Então, enfim, eu só tô dizendo porque Pedro, pra mim, é o verdadeiro modelo de atitude celestial. Na seção Doutrina e Convênios, né, de 105, diz, né, se a gente quer um lugar no reino celestial, eu preciso viver
as leis que me qualificam para o reino celestial. Então, eu diria que um jovem com 19 anos... Pula do barco. 18. Pula do barco. Eu adorei esse convite, cara. Eu adorei isso aqui, cara. Pula do barco, meu amigo. Pula do barco. Que legal isso aqui, cara. Pula do barco. Eu adorei. E outra coisa... Pauline, tá lascada. Achar uma frase desse homem aqui pra colocar lá. Faz umas 3 frases aí, Paulinho. Dá umas 3 aí. Eu digo mais, quando ele afundou, que Cristo estendeu a mão e tirou ele da água, ele voltou andando. Fala a verdade, ele se transformou ou não se transformou? No grande apóstolo que ele deveria se transformar. Ele se tornou, mas ele só se tornou porque ele se jogou do barco. Várias vezes. O barco foi uma vez, mas ele fez isso outras vezes. Ele estava sempre disposto a fazer. É o que os nossos jovens... se tornar, né? É o que os nossos jovens devem fazer. A De Bednar escreveu um livro chamado Poder de Tornar-se. Acho que foi isso. Muito interessante. Eu recomendo, mas para mim missão é isso. É se tornar, se qualificar. Cara. Amei isso. Amei a experiência também da Carol. Achei muito legal, cara. Legal. Cara, eu já contei uma experiência que eu tive assim também, né? Sim. Eu tive uma parecida com uma menina de 8 anos. Aquele batismo que ninguém nunca acreditou. Nem bispo, nem ninguém da ala. Me julgaram por isso. Sabe? O Helder tá batizando crianças. Uma menina de 8 anos. Ela, primária, moças, seminário, instituto, casou com um missionário retornado, teve filho agora, casaram no templo. Uma mulher valorosa no evangelho. E 8 anos, cara, uma criança que ninguém nunca... O que nunca sai da minha mente é a frase dela. Eu queria só que você soubesse que sua missão valeu a pena, pra mim. Incrível. Muito bom. Muito bom. E peraí, que eu vou filosofar aqui. Peraí que eu vou pegar meu gancho aqui e vou mais além aqui ainda. Eu vou mais além. Porque quando a gente diz, teu recado foi muito bem dado, quando a gente diz que é se transformar, quando a gente já citou várias vezes aqui, Doutrina e Convênios 4, que diz, traz salvação à sua alma, que a missão, eu acho que o maior propósito da sua missão é transformar a si mesmo. Tu falou aqui também, quando você presta testemunho, você está prestando a si mesmo, está sendo influenciado. O meu presidente de missão também falava assim, um dia ele pegou os números lá da missão, botou lá, e ele mostrou o missionário mais batizador, ele fez o GH lá da galera primeiro, né? Botou lá a galera do GH lá e tal, e aí ele falou assim, eu vou saber quem foi um bom missionário daqui 10 anos. Daqui 10 anos eu vou saber quem foi um bom missionário. Por quê? Como é que foi depois esse missionário? Se manteve firme na igreja, serviu no seu chamado, ele casou, ele foi pro templo e tal. Eu achava isso muito legal quando o presidente falou. E isso também faz a missão valer a pena. Sabe? Porque, sei lá, cara, talvez alguém serviu missão e teve poucos batismos, ou aquele batismo que ele batizou se afastou e tal. Ou a gente vê, eu tive na missão, meus amigos da missão, teve alguns elders que nunca foram o elder famoso, nunca foi o batizador, nunca teve um grande sucesso, ou talvez nunca batizou uma família. Falou de um contato. Mas a influência que você deixou na missão, você nunca vai poder medir, que são os resultados, isso nunca tu vai poder medir, nunca. Eu batizei 70 pessoas, exemplo. Não, cara, tua missão não é medida por isso nunca. Porque o que aconteceu depois, mas o mais importante, cara, que eu acho que é um recado muito legal que a gente deu aqui hoje, é o que aconteceu contigo. Contigo, com você que foi lá, pulou do barco. Eu adorei isso, cara. Muito bom. Pula do barco, meu amigo. Isso foi muito legal. Minha filha recebeu a missão, né? A chamada pra missão é Colômbia, Cali. Aí a gente, né, passou o susto no primeiro momento, porque falou de como a gente tem medo, e com certeza minha filha depois, ela disse, pai, Colômbia é um lugar fantástico. Com os seus problemas como a gente tem no Brasil. Mas eu saí, a gente acabou, dispensou os amigos, acabou a noite, a gente foi ponderar sobre a experiência da abertura do chamado, que sempre é fantástico, né? Aí eu tava lá no meu computador, Missão Colômbia, Cali, queria estudar mais. Aí digitei no Google, Missão Colômbia, Cali. 2 missionários baleados em Colômbia.
Sério mesmo? O Google é marvado, né? Primeira coisa. O Google é marvado. Eu nem mostrei, falei pra ela depois. E eu falei pra minha filha, não fala nada de ruim pra tua mãe. Tudo que aconteceu na tua missão, você fala depois que aconteceu. Não fala. Senão ela vai te buscar. Ela vai lá te buscar, ela vai pra Colômbia. Ela não fala. E ainda vai dar uma salva em alguém lá. Nossa, eu realmente fiquei preocupado. Mas ela me falou uma coisa interessante, pai. Eu tô indo pra fazer o que tem que ser feito, seja como for, volte ou não, eu vou. Então, assim, ela tava disposta a servir, independente dos riscos que ela tava precisando correr. E, de fato, ela correu alguns riscos. Tem experiências dela perigosas lá. Mas o Senhor preservou. E se não tivesse preservado? Quantos pais recebem os filhos em casa? Inclusive que morreram na missão. Acontece de vez em quando. Então assim, eu vou mandar meu filho para a missão e se não voltar? Bom, eu aprendi a experiência de um pai que passou por uma experiência bem chocante sobre isso. Se não voltar, ela deu tudo o que tinha. Eu tenho uma filha que pode garantir a presença dela no reino celestial. Para quem sabe, né, dizer, meu pai foi gente boa, dá um jeito, ajuda aí. Não vai ter jeitinho, eu sei que não. Mas seria legal ter alguém lá para dizer, né? Mas nós estávamos em casa esses dias atrás, era 11 horas da noite, estudando as escrituras. Acho que até a gente ficou um pouco traumatizado, porque a gente nunca mais pegou aquele livro para ler depois disso. Mas a gente estava lendo as escrituras e tal, e o telefone tocou, meu pai atendeu, e aí ele disse, é a Laura, ela tá chorando. Que é a nossa filha na missão, né? Laura tá chorando. Aí eu peguei o telefone. Porque ela falou com... supostamente ela, falou com ele por um minuto ali, e chorando e tal, e ela, peraí que eu passo teu pai. Aí me passou. Quando ela me passou o telefone, a moça estava dizendo, pai, eles me pegaram. Eles vão me matar. Me ajuda, pai. E assim, naquele momento, eu estava ouvindo ela falar. Era a voz da Laura. Era um falso sequestro. Aqueles que eles... aquelas armação que eles fazem. Cara, pois é, eu tava aqui. Nossa, cara, que susto. E aí eu atendi o telefone e eu falei, provavelmente é mentira. É um blefe. Mas e se não for? Meu pensamento viajou muito rápido. Muito rápido, assim. Mas e se for verdade? E aí eu dizia pro camarada que estava falando comigo já nesse momento, eu falei, eu quero falar com ela. Você não vai falar com ela? E, né, todos aqueles monte de palavrões e tal. Eu só vou continuar a conversa e falar com ela. Daí ela, pai, de longe daí, né? Pai, me ajuda, eles estão me ameaçando, vão me matar, tarará. E foi um desespero, assim. Desespero. Nossa, cara. Nossa. Por que foi um desespero? Porque no dia anterior, ela tinha perdido a bolsa, roubaram a bolsa dela. Da capela. Ela deixou a bolsa ali na calçada da capela, enquanto eles estavam tendo atividade. E aí entraram, roubaram a bolsa dela, e lá da bolsa dela tinha endereço dela, telefone dela. Claro, roubaram a bolsa dela, pegaram o endereço dela, sequestraram minha filha, óbvio. Entende a coincidência das coisas? Nossa, cara. Muito, né? É muito, assim, na hora eu disse, é verdade, mas pode não ser. Então eu fui negociando tal, ela entrou em desespero, chocada, meu pai, minha mãe. Eu não sabia quem eu ia socorrer, porque ela estava em desespero. Meu pai tem problema no coração. E tava... Sabe? Passa o telefone pra ti assim, ó. É a Laura. Já é a Laura. Acabou. Já era, Sim. Laura. E como ele disse, ele ouviu a voz dela? Que loucura, velho. Bom, o sentimento, talvez ninguém consiga sentir o que eu senti, mas o sentimento que eu tive era, ela não vai voltar pra casa. Que horror, cara. Porque o cara disse, eu vou dar um tiro na cara dela agora, se você não fizer o que eu tô mandando. E foi torturante. Imagina, tá louco. Foi quase 45 minutos de tortura. Então, por um minuto, por algum momento... Um minuto não, você... 45. Não. Calma, deixa eu construir aqui. Por algum momento ali,
você passou pela sua cabeça, eu perdi minha filha. É. Entendi. Foi muito real, assim, eu perdi minha filha. Então você sabe um pouquinho do que é, tipo, se mandar um filho, entendeu? Um pouquinho. Uau. Caramba, que susto. Foi. Que coisa. Tá, mas conclui essa história aí. Quanto tempo? Fala que não era. Fala isso que... aconteceu? Faz 4 meses atrás. E, enfim. Dá mais uma coca aí. Foi só o tempo... Que nervoso. Zero, normal. Qualquer. Foi só o tempo de... Porque eu tinha que enrolar Sim. né, os bandidos ali, enquanto a gente tentava fazer contato pra saber como... Porque tinham roubado o celular dela, então não tinha como ligar pra ela também. Nossa, cara. Então foi assim, ó, foi a mão do Senhor em todos os momentos e um sentimento de aprovação no final de tudo. Porque no meu coração, eu diria, se eu tenho que passar por isso, tudo bem, eu vou passar. Foi assim, terrível. E, enfim, correndo tal, um amigo, nós viajamos o Brasil para conseguir resolver o problema. Ela ligou para um amigo meu de Recife, que tinha o telefone do bispo, que tinha o telefone do presidente da missão, meu sobrinho que tinha um amigo em Santos. Então foi todo mundo ligando na hora, a gente deixou todo mundo desesperado. Imagina. Nossa. E aí, enfim, conseguiram achar o bispo ligou para o presidente da missão e eles saíram correndo para casa delas. Quando chegaram lá, eles tocaram o interfone e tal, ela atendeu, não estranhando tal, né, porque que estava acontecendo e tal. Enfim, isso tudo, quando passou ali quase 40 minutos, que eles falaram, ela tá aqui comigo, na hora. E aí quando o bispo falou, ela tá aqui, ela disse, eu quero ver ela. Daí ele pegou e mostrou ela. Daí ele disse, aí eu peguei e desliguei o telefone. E esses caras passaram dias me torturando, depois me ligando, ainda me ameaçando. Pá, que horror. Nossa, cara. Tá louco. Mas, Tá louco. caramba, que loucura, cara. Uau, que tenso isso, cara. Tenso. Mas eu consigo, sabe o que eu consigo ver, cara? Tenso. Eu consigo te ver, tá? A Belga tá aqui atrás, aqui, ó. Mas eu consigo ver ela, tipo... uma leoa atrás da filha, sabe? Eu quero a minha filha, eu quero saber o que tá acontecendo. Vai se mexer. Lá de São Paulo, vai Osasco, vai Recife, vai todo mundo. Que loucura, ela dizia cara. pra mim... Eu nunca falei isso pra ninguém, tá? A primeira vez que eu falo sobre esse assunto, ninguém sabe. A não ser as pessoas que se envolveram lá no momento. Mas a minha esposa, ela me falou uma coisa que pra mim foi torturante. Ela disse, traz a minha filha. E aí, eu não sabia mais se eu podia, né? Foi naquela hora que eu disse, Senhor, eu tô pronto. Caramba, cara. Que eu espero nunca passar por isso. Correu um negócio aqui na espinha, aqui, ó. Cara, que... Eu tenho filhos, eu imagino como isso deve ter sido traumático. Mas tu sabe essa tortura que tu passou? Como é que é passar? Não... Calma, eu tinha uma experiência assim. Sabe essa tortura que tu passou quando a Belga disse pra você assim, ó, traz a minha filha? Eu passei por algo assim, acho que não nesse tempo ou nessa escala, mas a minha filha mais velha, a Lorena, ela se engasgou com uma bala. Não, desculpa. Foi a Lorena, ela se engasgou com uma bala. E aí ela já estava maiorzinha, faz pouco tempo isso, 1 ano outra vez. E aí ela apareceu, tava conversando com a minha esposa, e ela apareceu assim, apontando, sabe? Ela apontando. E aí na hora eu já fui fazer as manobras, né? Tentar empurrar a barriguinha, bater nas costas, fui fazendo tudo. E aquilo, cara, é muito tenso, porque tá ali, tá sem respirar, aquilo nervoso e tal. Mas por um momento que eu tava aqui com a Lorena aqui, que eu levantei o olho, que eu olhei pra Ana Paula, minha esposa, e pra Laura, que é a irmãzinha, tava as duas olhando pra mim assim, ó. Tipo, vai lá, salva ela. Essa pressão, cara, foi tipo, tava a minha esposa e a outra irmã assim, nervosa, e a minha esposa assim, com o olho desse tamanho, tipo, faz alguma coisa, cara. Essa pressão, cara, que a Bega olhou pra ti assim, ó, traz a minha filha. Cara, isso é... Tá louco, isso é torturante, isso é... Foi. Tanto é que depois que ela conseguiu cuspir a bala e ela começou a chorar, que ela tossiu. E eu sei, saiu, beleza. Que ela tossiu. Cara, deixei a Ana Paula cuidar do resto e caí no sofá. Tipo... Foi assim comigo também. Sabe, a gente fica... Foi assim comigo. Eu realmente passei a noite acordado.
E aí o presidente da missão, um homem fantástico, assim, levou ela para casa dele e tal, né? Porque aquilo podia... eles eram da região, né? Sim, porque eles estavam com as coisas dela. Eles tinham dados dela, informações dela, né? Daí ele mudou elas de apartamento e tal, e ela falou, pai, tá tudo bem, fica tranquilo aí que eu tô na boa. Mas e como é que foi esse tempo todo, assim, depois do ocorrido? É difícil, né? Porque ela tá lá ainda, né? Tá. Não, mas assim, o Senhor confortou nosso coração. A gente teve uma boa experiência espiritual sobre isso. No Só com o sentido telefone, não fica com medo? A gente cancelou o telefone, porque eles continuavam ligando, né? A gente desligou o telefone. Mas foi assim, um sentimento muito bom, porque, sabe, eu tô disposto a dar o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho são minhas filhas. Veja, o que eu tenho? 10 talentos? Não, eu tenho 3 talentos para dar. Eu tô dando. Se o Senhor quiser para ele, fica para você. Fica pro Senhor. O Senhor é o Pai, antes de mim. Então, a gente teve um sentimento assim de... Ela mesma disse, pai, se tiver que acontecer, vai acontecer mesmo que eu volte para casa. Sim. Então, bonito foi ela dizer, pai, eu tô aqui, eu vou ficar aqui e confio no Senhor. E o Senhor, por outro lado, dizendo para nós, você não está disposto a dar o melhor que você tem? Deixa que eu cuido do meu jeito. Então, é o que eu estou dizendo. Eu acho que isso não é tornar-se, isso não é pular do barco, né? Isso não é se transformar em alguém melhor. Acho que esse é o plano do missionário. Esse é a chance. Eu diria que ser missionário não é uma obrigação deles. É uma oportunidade deles se tornarem alguém melhor. Você não quer? Bom, se alguém te der uma bolsa de estudo, você não vai? Claro. Eu estou te dando uma bolsa de estudo para o reino celestial. Você não quer? Um intensivo... É isso aí. Cara, obrigado. Nossa, muito obrigado mesmo. Foi incrível. Eu não sei quanto tempo passou, mas... Desculpa aí. Foi uma sova, uma surra de... Depois vocês cortam o que quiserem aí. Mas eu não vou cortar nada, cara. Não vou cortar Isso aí nada. eu vou gravar e vou deixar pra mim assistir quando eu precisar ouvir alguma coisa. Porque, cara, obrigado de coração. Foi incrível. Incrível. Muito obrigado pelas experiências. Obrigado por ter contado essa experiência tão especial da sua filha. E particular de vocês, né? Foi bem legal isso. Todos esses teus conhecimentos. Cara, eu abri minha mente pra muita coisa hoje. Eu confesso pra ti, juro pra ti que eu vou olhar de novo, porque tem algumas coisas aqui que eu preciso ir mais a fundo. Preciso compreender melhor. Pra mim, essa entrevista é como o discurso da conferência, sabe? Tem que reler, tem que rever. Tem que ver, tem que estudar algumas coisas obrigado, mais a fundo. Foi muito bom mesmo. Obrigado mesmo. Foi muito legal. Muito bom. Se você não deixou o like ainda, deixa o like aí logo. Bota o dedão no like e compartilha, gente. Isso é o sucesso do canal. Tá só no compartilhar. É um canal pequeno. A gente tem muita visualização. Pra mim é muita visualização. Mas para quanto mais pessoas a gente conseguir atingir esse vídeo e todos os outros do canal, mais influência a gente vai dar. Então compartilhe com os jovens, compartilhe com todo mundo. Eu tenho certeza que a gente vai chegar a mais feedbacks tão legais como a gente teve, já tem e tá tendo. Isso aí. Eu tô sem palavras, eu tô flutuando. Foi muito bom mesmo. E vá lá no Instagram também. Cara, eu tenho que falar alguma coisa? Tenho que pedir alguma coisa pra alguém? Não sei. Like, alguma coisa? Eu não sei. Não, já fiz aqui. Eu tô aqui pensando, cara, nas coisas. Vai lá no Instagram, Zion, @Zion.cast. Foi muito abençoado, hein? Foi, você foi uma boa missionária. Pegou muita chuva lá? Não. Tomei um banho de chuva só. Mas olha, tu tem um baita do maridão, hein? Ao contrário. Não, é verdade. O Senhor me abençoou muito. Ele é uma bênção na minha vida. Verdade. Fiquei pensando agora se a namoradinha, aquela que foi pra missão, daí não casou, daí veio um vídeo desse. Coitada. Brincadeira. Gente, vamos encerrar por aqui. Que agora já começou a falar besteira. Já comecei a estragar o vídeo. É o Vinícius mesmo. Vamos encerrar. Vamos encerrar isso aqui. Vamos acabar. Galera, muito obrigado. Deixe seu like, segue a gente aí, tá? E compartilha esse vídeo com muitas pessoas. Foi incrível hoje. Eu amei esse vídeo, eu amei estar aqui com o Gerson e poder conhecer. Eu já conheci o Gerson de
de outras coisas, né? Mas agora esse lado mais espiritual Essa conversa eu nunca tive. incrível. Foi bom demais. Agora eu tenho um grande apreço e admiração por ti, diferente do que eu já tinha. Eu gostava muito de ti, mas agora de uma forma bem diferente. Eu acho que uma coisa espiritual, um lado espiritual mesmo que eu não conhecia. Muito legal. Muito legal. Obrigado. Obrigado. Você vai sair daqui e você vai pensar, eu esqueci dessa história, eu podia ter contado aquilo, eu podia ter falado aquilo. Então vá lá no nosso e-mail, zionvideocast@gmail.com, escreve lá para nós e manda. E se você também tem uma história, manda aqui no e-mail que tá aqui embaixo e a gente vai contar. Obrigado, pessoal! Valeu! Cara, muito obrigado. Obrigadão. Foi muito bom.